E hoje inicia mais um Braucast e hoje vamos falar sobre imóveis em leilão, pessoal, junto com meu amigo Fábio. Beleza, Brau. E aí, Fábio, como é que você tá? Tô bem, e você, cara? Como é Eu que tá? tô bom demais, graças a Deus. Seja bem-vindo no Braucast. Obrigado. Já é cliente da barbearia nossa, né? Há um tempo já. Já há um tempo, graças a Deus. E hoje, Fábio, me conta um pouco, iniciando sobre você, né? Tá. Primeiro. Primeiro eu quero agradecer o convite, Brau. Toda a cordialidade que você tem comigo, desde o momento que eu vim aqui na Brau. Super indico a Brau para todo mundo, né? Opa, Indiquei para um amigo olha aí. nosso que veio aí hoje também. E é fantástico aqui. Toda a equipe, todo mundo me trata muito bem. E nos possibilitou estar aqui juntos aqui hoje nesse podcast. Verdade. Cara, falar um pouquinho de mim. Eu sou advogado, tenho formação em Direito. Eu sou leiloeiro oficial há 5 anos, desde 2019. Sou proprietário da plataforma Ápice Leilões. Ápice Leilões. Meu foco é em leilões judiciais, né? Faço alguns extrajudiciais de banco, já fiz de banco, algumas empresas de crédito, mas meu foco mesmo são os leilões judiciais. Certo. Eu iniciei no leilão, até uma curiosidade, eu estava desempregado, tinha acabado de sair do escritório que eu trabalhava. Sabe quando você programa a vida? Fala assim, pô, vou trabalhar aqui e tal. E aí teve um desajuste lá, acabei saindo. Um pouco culpa minha, um pouco culpa do escritório, eu acabei saindo. Aí você fica, pô, desolado, né, cara? Fala, nossa, agora que eu tava projetando uma carreira lá dentro, sonhando em virar sócio em algum momento. E aí eu tava numa situação delicada, né? Tava noivo já. E em um certo momento, Brau, eu encontrei uma vaga na Cato. Hum. Encontrei a vaga na Cato e pagava mal, viu? Pagava bem mal. Só que eu olhei lá e é uma vaga de assistente jurídico num leiloeiro aqui em Alphaville. Certo. E aí eu falei, nossa, né? Pô, um amigo meu que trabalha no direito nunca trabalhou no leilão. E todo mundo fala que leilão dá dinheiro. É verdade. E, ou seja, eu falei, talvez eu me destaque, porque eu vou ser alguém da parte jurídica. Ou seja, eu falei, eu vou me candidatar porque eu quero aprender por dentro como é que funciona a estrutura do leilão. Cara, aí foi um amor à primeira vista. E eu falei isso até numa reunião lá do escritório na época de leilão. Eu entrei como auxiliar jurídico, e aí depois de alguns meses eu fui para a parte comercial, que era um desejo que eu tinha. E aí, logo depois, meu chefe acabou saindo, o gerente da área, eu assumi. Fiquei 1 ano como gerente comercial. Em 2018 eu saí de lá. E em 2019 eu me tornei leiloeiro e montei a minha empresa. Então Oh. foi uma trajetória que eu aprendi bastante aí dentro. Então, na minha trajetória de leilão, eu tenho 7 anos aí 7 anos. de leilão e 5 como leiloeiro. Entendi. Tá. Deixa eu te falar, eu também trabalho no ramo imobiliário, Sim, sim, você sabe, né? Mas eu nunca fui para essa parte de leilão. sim. Nunca participei. E daí eu tenho algumas perguntas, algumas dúvidas para a gente poder entender, né? Mais ou menos ali o que que tem por trás desse grande negócio aí que é a parte de leilão. Como tem carros, né? Tem propriedade, tem tudo. É, Eu que mais ver falando é isso. ainda mais hoje, né? Tem muito conteúdo na internet sobre leilão. Hum. E eu brinco que a gente vende da porteira à fazenda. Então, tudo que, né, você pode. Às vezes eu sou nomeado para leiloar um Fusca. Aham. A gente tem que assumir o compromisso com o juiz e leiloar E isso. lá leiloar. Então, tem hora que a gente faz um leilão de uma fazenda, Aham. de um avião, de um barco. Então, tem de uma casa, de um apartamento. Então, tem leilão de tudo. Tem várias oportunidades em vários segmentos, com vários tipos de bem que dá para ganhar dinheiro em todos eles, Tá. com certeza. E hoje para um imóvel chegar aí ao leilão, como que funciona? Brau, geralmente, se for no leilão judicial, esse imóvel está numa garantia de uma dívida num processo judicial. Certo. Então, o credor, ele penhora, né, ele constitui a garantia e depois é feita uma avaliação, o juiz homologa essa avaliação Certo. e para que seja saldada aquela dívida que o devedor tem no processo judicial, vamos falar aqui, por exemplo, vou dar um exemplo, dívida de condomínio. O condomínio aciona o condômino na justiça para cobrança, ele não paga, acaba passando um tempo, vai para leilão.
o imóvel dele para garantir a satisfação daquela dívida. Hum, Então, para restituir o condomínio das despesas que são necessárias para a manutenção de todo o ambiente do condomínio. entendi. Isso é uma das formas de que o imóvel chega a leilão. Outra, por exemplo, é leilão de banco. Então, quando você faz, e você sabe bem disso, Leilão, corretor, Financiamento, né? você faz o financiamento. O banco precisa de um lastro, de uma garantia para poder liberar o crédito. Certo. Então, na matrícula do imóvel consta lá que existe um financiamento, alienação fiduciária e o contrato de quem está pegando esse empréstimo já fala lá sobre as condições de não pagamento, Isso mesmo. do inadimplemento. E aí, o banco, por lei, ele é obrigado a fazer o leilão para quê? Para constituir, para ele consolidar a propriedade para ele, e aí ele tem que fazer 2 leilões. Tá. Agora vamos lá. Mais um exemplo. Só um exemplo, tá? Sim, lógico. Um exemplo. Porque para ir para o leilão, esse imóvel ele tem que ser interessante para quem vai comprar, certo? Ah, com certeza. No caso, então assim, normalmente não é o valor da dívida. É isso? Como Olha, que funciona? Então, no leilão de banco é o valor da dívida. Então, como é que funciona? É feita uma avaliação. No contrato vai falar assim, que o valor para leilão, vamos dar um exemplo aqui, é de Certo. R$1 milhão. Milhão. Eu tô com um caso igualzinho no escritório, não vou fazer o jabá, né? Não precisa. O caso lá exatamente. Então, assim, o imóvel, ele foi declarado no contrato que o valor de leilão dele é R$1 milhão. Certo. No primeiro leilão, a lei de alienação fiduciária, ela determina que o primeiro leilão seja do valor de avaliação, que está declarado, e o segundo, o valor da dívida. Nesse caso, a dívida é de R$200 mil. Então, você vai poder arrematar um imóvel de R$1 milhão por R$200 mil, porque é o valor da dívida. De outro modo, em outras oportunidades, você tem lá um imóvel, por exemplo, que vale seu R$1 milhão no primeiro leilão, e todo mundo espera que no segundo esteja com desconto. Mas se a dívida for maior, ele vai lá. Então, vamos falar aqui, o valor de avaliação de R$1 milhão. Certo. A dívida é de R$1,5 milhão, no segundo leilão vai por R$1,5 milhão. Então, é melhor você arrematar no primeiro. Porque o segundo leilão é sempre pelo valor da dívida. Sempre é pelo valor da dívida. Isso. No leilão judicial, como é que funciona o desconto? Até vi hoje tá com um projeto de lei bem interessante que eu vou depois ler com mais afinco e trago para você também usar isso. O Código de Processo Civil determina que quem determina o desconto no leilão é o juiz. Então o juiz ele vai falar assim, olha, determino que seja feita o desconto de 40%. Então, o primeiro leilão, a avaliação, o segundo vai ser com 40% de desconto, ou seja, 60% da avaliação. Certo. Leilões trabalhistas, principalmente em São Paulo, os juízes, como quem determina o preço é o juiz, eles são um pouco mais agressivos no desconto. Então, eu mesmo já arrematei uma casa por 30% da avaliação. Olha Estava só. tudo dentro da lei. Se era avaliada por 200 mil, você arrematou 30% a menos. 70%. 70% a menos. 70%. Vai, Porque te estava... dera a casa. Exatamente. Essa me deram. Eu paguei, na verdade, uma casa dentro do condomínio, paguei preço de apartamento Minha Casa Minha Vida. Top, né? Então, ele... Tem que estar atento, né? Tem que estar atento. Mas tem as oportunidades boas e tem as ruins, né, também, né? Exatamente. Você tem que fazer uma análise e sempre estar bem assessorado. Então, é importante que quem vai fazer a compra do imóvel em leilão tenha esse interesse, busque ali um profissional para poder, se ele não tiver o conhecimento, ou até, hoje em dia tem bastante curso sobre isso, né? Se ele não tiver esse conhecimento, ele buscar um profissional, um advogado, para poder ajudar ele nessa análise. Entendi. Porque é importante, porque nem sempre você vai arrematar e vai ser livre de débitos, por exemplo. Por quê? Porque... Mesmo estando lá, porque na minha opinião, eu achava que tá no leilão lá, eu arrematei, vai estar tudo organizado já. Não, então... Porque tá saindo da mão do juiz, né? Um exemplo. Exatamente. Todo mundo tem esse pensamento. E tá certo em ter, deveria ser assim, deveria ter mais segurança jurídica. Já mudou muito, já melhorou bastante. Então, recentemente teve decisões sobre IPTU no STJ que viabilizaram e vão viabilizar cada vez mais os leilões. Então, com o tempo, isso vai se adequando. O Código de Processo Civil, ele é de 2015.
Então ele é relativamente recente. Então a gente está tendo, quando sai uma lei, toda a jurisprudência, os tribunais, eles demoram ainda já tem quase 10 anos, mas o que? A gente está ainda está aprendendo a lidar com as particularidades de cada caso. Então, por exemplo, vamos falar que você vai arrematar um imóvel que é um apartamento, tem condomínio. O arrematante, ele é responsável pelas dívidas do imóvel. Só que a lei, ela fala, olha, o IPTU você não precisa pagar, porque tem um artigo na lei do Código Tributário Nacional que isenta o arrematante. E o STJ já decidiu isso esse mês, falando que realmente o arrematante leva o imóvel livre de IPTU. Agora vai estar livre Agora, de IPTU. exatamente. Mesmo que conste no edital de leilão, que você é responsável. Você, no leilão judicial, você não vai receber isso. Tá, como mas o IPTU. que pode ter mais de No agravante? condomínio tem um detalhe. Vamos falar assim, um apartamento que vale 200, está no leilão por 100. Certo, A gente tem uma dívida de IPTU de 20. certo. Você não é responsável. Quando você deposita esses 100 mil para Pra comprar, comprar. o que o juiz vai fazer? Ele vai pegar esses 20 mil, o IPTU tira. E aí vai sobrar o quê? 80 mil. Vamos falar que esse apartamento, e não é incomum que um imóvel tenha uma dívida de condomínio de 100, vamos falar de 110 mil. Ou seja, vai pegar esses 80 mil que tinha sobrado para pagar o condomínio, desse valor que você pagou, ele vai subtrair. Certo. E vai sobrar ainda mais 20 mil para o arrematante pagar. Porque a dívida de condomínio e de IPTU são dívidas do imóvel. Condomínio e IPTU. Exatamente. Então, assim, quando você lê um edital, e é muito comum, vai estar um termo em latim, propter rem, ou seja, que segue a coisa. Então, o condomínio, o IPTU, são dívidas da coisa. Ela existe independente do proprietário. É tipo um CPF. Exatamente. Por exemplo, é igual com a construtora, quando termina o prédio, instala a assembleia de condomínio. Certo. O que acontece com aqueles imóveis que ela não vendeu? Porque vai começar a pagar condomínio. Vai. O que não vendeu, ela tem que arcar com o Ela tem condomínio. que arcar. Porque Até vender. Até vender. Exatamente. Então é uma dívida que acompanha o imóvel. Hoje em dia está muito melhor de arrematar, os editais estão mais claros. E o que eu te falei. Mas normalmente é só esses dois tipos de dívida que fica na matrícula do imóvel, ou vamos dizer, ou tem outras. Um exemplo, quando alguém morre, fica o imóvel ele fica Inventar. em inventário. Tem esse risco também de ter inventário junto, O arrematante, ele vai ser responsável. ou ele tem que organizar tudo. Não, o que acontece? O arrematante, ele vai ser responsável pelas dívidas do que ele está arrematando. Certo. Então, por exemplo, vamos falar que um empresário ou uma empresa sofreu estava com uma dívida, foi executada na justiça. Certo. Aquele imóvel ele tem várias penhoras trabalhistas que estão garantindo esses processos. E é muito comum em falência. Você vai pegar o imóvel da empresa que está ou em recuperação judicial ou em falência, vai ter muita penhora. Quem está comprando não vai assumir aquilo. Ela vai Não assume. não assumir isso. As dívidas que não são do bem que você está adquirindo. É porque ali já é da pessoa, né? Exato, Já muda, né? é na atividade empresarial, por exemplo. Mas ficou puxa na matrícula, É aparece. a garantia, que era a propriedade da pessoa. Então, mas quando arremata, não tem essa. Não tem. Exatamente. Agora, é que a gente vai entrando também, É porque no porque direito tudo depende. Ou eu aí numa seara aqui, que acaba, no mundo das ideias, é fácil. Tá? por isso que eu fico com essas O dúvidas. imóvel tem muitas penhoras. Certo. E aí o juiz, quando você compra, Uhum. ele vai fazer um negócio chamado concurso de credores. Ou seja, ele vai estabelecer quem tem a preferência de pagamento. Então ele fala assim, olha, tem aqui uma dívida trabalhista, ele dá a penhora e tal. Se aquele valor todo não for suficiente para quitar o condomínio e IPTU, por exemplo, aí você vai ser responsável pelas dívidas do imóvel, não pelas dívidas trabalhistas, por exemplo. É. Geralmente IPTU e condomínio têm preferência, tá? Condomínio IPTU. É porque a dívida é do imóvel. Mas isso é um pouco incerto em alguns momentos, em algumas ocasiões. Então é por isso que eu te falei, é importante ter alguém que olhe com um olhar mais atento esse tipo de questão, tanto o edital quanto a matrícula do imóvel. Entendi. Então é bem. O imóvel que eu arrematei já um imóvel só e eu arrematei um carro, porque a gente tem que viver daquilo que a gente, né?
realmente acredita. Exato. Então a gente... Tem exemplo, né? Exato, eu comprei uma casa com a minha esposa, a gente comprou, reformou, vendeu e compramos um carro. A casa foi tudo maravilhoso. E a venda deu muito bom? A venda foi boa. Foi boa. Foi boa. Eu gosto de falar. Parâmetro muito bom. Comprou bem, né? Mosca branca. Sabe que você fala, eu sei que eu não Esse vou daqui, meu fazer. amigo, Para eu fazer um trade desse de novo, é difícil. demora. Porque não são todos os casos que são assim. Eu comprei com um lance. Mas para comprar essa, eu participei de mais 2 ou 3 leilões. Que teve muita disputa. E aí o cara tava com lance automático, ou seja, você fala assim, olha, eu quero que o meu lance vá no sistema do leiloeiro, você põe lá, eu quero que o meu lance vá até 500 mil. E a disputa tá aqui em 200. Se você lançar em cima do meu lance, automaticamente o sistema já põe, porque você deixou automático. Você fica disputando com a máquina. Eu não sabia até onde esse cara ia. Tem até isso? Exato. Eu não sabia até onde que ele ia. Aí eu falei, quer saber? Se eu não levar, ele vai gastar. É tipo poker, né? É quase. Exato. O cara vai estar blefando. Será que vai de novo? Você fica naquela ansiedade, né, cara? Aquele negócio, pô, mais um. Aí. Não, e você. Ai do céu. E assim, você fala assim, poxa, mais um lance é só mais R$1.000. Só R$1.000, né? A gente consegue, a gente pede emprestado, a gente bota. Só que aquele negócio não termina, porque tá em lance automático. Eu falei, então eu vou machucar ele. Dei um lance de 50 mil, vamos ver se ele tá afim mesmo. Ele botou só mais 1.000. Isso no carro? Numa casa que eu disputei, só que aí chegou num valor que eu queria, que era o meu máximo, eu desisti. Então eu perdi por R$1.000. Perdeu por R$1.000. Mas também ia. Mas vai se ele tá aqueles 1.000 vai indo. Agora, ele embora. Então eu falei, e leilão, Brau, a gente. É o seguinte, todo dia tem oportunidade. E sempre vai existir. Então, assim, se você olhar, tem mais de 100 mil leilões aí. Só em São Paulo deve ter esse número. Né? Então tem muito. Hoje, se você não arrematou, se eu tivesse arrematado essa casa com a disputa, ia ser legal, porque eu venci. Legal, bacana. Era uma casa até que eu ia morar. E era, pô, casa bonita e tal. Mas se eu tivesse comprado, eu não ia comprar outra, que eu dei um lance só, paguei 30%, vendi, usamos o dinheiro que a gente já tinha também, e construímos a casa que a gente queria. Então hoje, aquele patrimônio que a gente investiu, o valor lá do lance. Certo. A gente vendeu, pegou mais uma grana, a gente multiplicou o patrimônio. Muito mais do que apenas comprar a casa pelo aquele valor. Entendi. Da primeira. Então, assim, o arrematante, o comprador, ele tem que ter em mente que ele não pode se emocionar. O trade, em qualquer área da sua vida. Tudo, né? A mentalidade. A gente estava falando antes aqui. Como que pode, o ciclo volta, né? Exatamente. Então tudo. Você tem que ter essa mentalidade, olha, esse imóvel eu vou até 100 mil reais, é meu limite, porque eu tenho que ganhar na compra. Porque eu tenho que ter margem. O leilão vai pagar dinheiro. Então tem muita gente até hoje, Brau, que vende curso, mas você vai ver o pessoal não ensina ao arrematante que ele tem que ganhar dinheiro e que amanhã tem outro leilão melhor do que aquele que ele perdeu. Então, botou uma trava, vai até a sua trava, faz análise de mercado, veja quanto vale. Localização é importante. Como tá o imóvel, não é nem só sobre os débitos, né? Sim. Mas em questão porque as fotos mentem, né? E a foto é desatualizada, Brau. E aí? Mas quando você arremata, é pelas fotos, não é? É pelas fotos. Geralmente é pelo que você tá vendo na foto. E quando você vai lá, não tá daquele jeito? É o ônus de quem tá arrematando. Porque que acontece? No processo judicial, a justiça no Brasil... Ele fala o tempo, tudo, né? Ele coloca a data da avaliação. Certo. Mas a justiça, ela acaba sendo demorada pelo próprio procedimento. Intima um, aí vai o outro fala, aí depois fala o outro, contraditório e tal. Então, assim, a gente vai fazer uma avaliação. O imóvel que está sendo leiloado hoje, a avaliação às vezes corre em 2021, 2022. Ou seja, o perito vai lá tirar foto. Só que talvez em 2024 não seja a mesma coisa que está lá. Tenha deteriorado. Não... Mas o valor da avaliação vale o mesmo. Ele tem uma correção monetária. Existe uma correção. Tipo anual? Anual. Em São Paulo a gente em cima do metro quadrado do mercado? No valor de mercado. Desculpa, no valor de mercado não. Existe a avaliação do perito judicial. Então quando a gente vai fazer o leilão, a gente faz uma correção monetária, apenas no cálculo mesmo, ou seja, aplica um índice que é do próprio tribunal,
e traz um valor presente. Ah, já tem uma tabela ali. Se o imóvel, às vezes, teve uma valorização descomunal, por exemplo, a gente saiu alguns dados agora recentemente, sei lá, Balneário de Camboriú, 12% ao ano que está valorizando o imóvel lá. Lá tá pancada. Tá, até mais, se eu não me engano. Posso estar falando besteira. Eu não lembro agora. Alphaville também não tá diferente. Fala até de Barueri, também de Alphaville, que valorizou muito e tá entre os 10. Nem São Paulo tá entre os 10 do Brasil. É isso. Santa Catarina acho que tem os 3 primeiros lugares. Depois eu te mando isso, se quiser colocar pro pessoal. Alphaville tá na bolha, tá no meio. Tá na bolha, exatamente. Cresceu muito. Dificilmente isso ocorre de forma genérica, né? É. De forma no Brasil todo. Não, vai ter lugares que destoam, então a gente só faz a correção monetária e traz o valor presente. Se tá pintado de azul, pintado de verde, tá quebrado, é o ônus do arrematante. Verificar. É um risco, não É um risco, né? Porque você tá pagando metade do é preço. metade do preço. A casa que eu comprei tava com 30%, né, da avaliação a gente pagou. Eu só vi por fora, porque o imóvel você vai lá e passa. Eu passava todo dia na frente. Ah, você passava todo dia antes, mas antes. Antes e depois. Ah, então você já tava de hoje já em Tava de olho, eu passava e tal. Tá, mas lá então quer dizer que então você tá falando, eu quero esse imóvel, quero arrematar ele. Antes do dia lá do leilão, Sim. eu tenho como ver a localização, número, com tudo. certeza. Eu tenho como ir passar, ver a casa, tudo, sim. Com certeza. Algumas vezes você consegue até visitar dentro. Só arrumar um corretor ali, alguma coisa. Exatamente, certo? Pô, tá, sem OS. OS, quando você quer uma coisa, você arranja um jeito. Dá um jeito, exatamente. Tem que fazer. Cara, interessante essa parte de leilão. O leiloeiro, você é leiloeiro, né, Fábio? O leiloeiro, ele não Sim. pode avaliar, né? Olha, existem alguns lugares que ele faz a avaliação. Porque, um exemplo, eu avalio o imóvel. Sim. Eu tenho não só o CRES, como eu tenho O também PNAE é próprio para avaliação. para avaliação. Só que eu não gosto de fazer muito. Uhum. É porque normalmente o que é? Você vai lá, observa onde que é a casa, quanto que tá a redondeza, os vizinhos, metro quadrado, o tempo, tudo essas contas que você falou, né? Mas eu não posso vender Sim. se eu vou lá avaliar. Aí eu, Você, aí eu vou ganhar 10% da avaliação. você acaba tendo interesse, né? Aí eu fiz o curso tal, mas no meio do caminho eu falei, cara, mas eu não vou fazer isso. Porque vai que é uma casa boa de oportunidade, Sim. eu posso ganhar 200 mil, entendeu? Exato. E às vezes eu vou ganhar 15 mil, 20 mil numa avaliação, entendeu? Sim, exato. O leiloeiro, como é que eu trabalho? Tá? Às vezes eu sou nomeado para fazer algum tipo de. Na verdade, não é para eu fazer avaliação, é para eu contribuir. Então, no tribunal, geralmente eu busco um profissional que é um perito, que é um engenheiro, corretor de imóveis também. Até que se você quiser, a gente pode falar dessa parte de avaliação, de qualidade. E o corretor de imóveis faz um laudo para mim e eu apresento isso para o juiz. Então, esse custo é todo meu. Então, dessa forma, eu acredito que seja mais de uma forma mais transparente, mais clara, né, para todas as partes, porque aí cabe porque quem assina tem uma responsabilidade técnica e pode ser chamado ao processo por isso. Pelo lado judiciário. Porque eu vou falar assim, eu quero que venda por mais, né? Quero aumentar o valor. Vai ser uma mentira, isso vai estar comprovado no processo. Então tem a responsabilidade técnica do engenheiro, do corretor, do arquiteto. Tem que ter uma pessoa que seja ética e íntegra, né? O que acontece, Brau? Isso de verdade. Exato. De verdade. A função do leiloeiro, principalmente na justiça, ela é um cargo de confiança do juiz. Do juiz. Então a gente tem que estar revestido de todas as questões, todas as obrigações que o juiz tem também. Então, eu não posso privilegiar o devedor, não posso privilegiar o credor, porque o credor ele quer que venda, para ele receber. Então ele fica pressionando. E eu não posso privilegiar também quem está arrematando. É uma relação de igualdade entre todo mundo. Jogo aberto. Exato. Imagina no leilão, Bruno, você vai disputar comigo lá e você tem três pessoas disputando. E eu falo mais com um do que com você. Eu não estou tratando vocês da mesma forma. Então tem que ser um tratamento tem que ser igual para todo mundo. O leilão ele tem a venda pública ela acaba fazendo isso. O leiloeiro ele pode participar do leilão? Posso.
desde que não pode? seja no meu leilão. Ah, Então, o leilão que eu tô nomeado, o leilão que eu tô nomeado, eu não posso. Exato, exato, exato. que pega uma manga do pé e cai assim, ó, madura. Exato, é privilégio, né? Você sabe tudo. Ué, O que eu comprei foi em outro colega. então tem uma É regra. uma regra. Tem uma regra ali, bem à risca ali. Nem o juiz também não pode comprar no leilão que ele está em tese presidindo Mas ele pode comprar. em outro leilão. Ah, Em outro processo que não seja dele. entendi. Funcionários do fórum, etc. Uma vez, eu não sei, o de vocês é um pouco diferente, mas eu lembro que eu tenho uns clientes que eu conversava muito e ele rematava muito leilão da Caixa. Sim, E é privilegiado lá, pelo jeito, pela Caixa. Porque assim, a forma que ele falou pra mim, né? Eu não vou sim, citar nome, mas a forma que ele falava, que o gerente chegava e direcionava, ó, pela carteira, né? sim, Lógico, né? lógico. Ó, tá tendo essa oportunidade aqui, por tanto, tanto, tanto. A Caixa Econômica, Brau, ela funciona como ela é leilão de Era banco. diferente, né? Existem vários tipos de venda. Eu não sou a melhor pessoa para te falar, mas eu vou te falar o que eu entendo da Caixa lá. Certo. Eu até estou tentando fazer o credenciamento agora para atuar nos leilões da Caixa. Então tem o leilão do financiamento, que a Caixa é obrigada a fazer o leilão por leiloeiro. Certo. Então vai subir o edital no site do leiloeiro, tem que pagar comissão pro leiloeiro e tal. Aí você tem depois, se não vender aqui no leiloeiro, ela vai abrir, chama venda de licitação aberta. Como se fosse um pregão sem o leiloeiro, lá dentro do próprio sistema da Caixa. Você vai poder ofertar. Eu oferto, você oferta. E ali é onde O o melhor. gerente. Exato. Depois desse momento, o gerente ele consegue falar: olha, ô Brau, eu tô com um estoque aqui de coisas que já foi pro leilão da alienação fiduciária, do financiamento, e não vendeu, cara. Você quer comprar? Porque existe um acerto contábil, né? A Caixa, ela já pegou aquilo. Por que tá esse imóvel tá com a Caixa? Porque houve um prejuízo. Então ela executou a garantia. O prejuízo ela já jogou na perda do banco. Certo. Ela já descontou isso aí. O banco nunca perde, né? Ele nunca perde. Até quando ele tá perdendo, ele tá Até ganhando. quando, na verdade, ele tá. Exato. Já quebrou a gente todinho, né? Exato. Então, assim, ele desconta isso dos impostos dele. Só que aquele imóvel que vai ficar lá, para que ele usou Garantia. para garantia, ele impacta as questões de Basileia, que é um cálculo que é feito da solvência do banco. Então ele tem que, enquanto ele tem o patrimônio imobilizado, ele tem que dissolver isso aí, porque senão ele tem que, a mesma quantidade de patrimônio, eu posso estar falando besteira, alguém pode até me corrigir depois. Se ele tem um patrimônio imobilizado, ele vai ter que ter disponível o valor em dinheiro. Certo. Então, se ele tem um patrimônio imobilizado muito alto, com muitos imóveis, ele tem que ter muito dinheiro disponibilizado. É. Então, ele quer queimar. Então, talvez, nesse momento, O gerente o gerente procura tenha essa feito esse carteira. approach. E aí, tem o leilão, licitação aberta, e tem a venda direta, que é uma proposta só, já tem o encerramento. Que tem muitas oportunidades. A Caixa, hoje, é o banco que tem maior financiamento, né, imobiliário do Brasil. Ou seja, você tem as maiores oportunidades. A quantidade de oportunidade lá é Até corte agora esse ano, né? Teve por causa dos saques aí da poupança. A economia tá daquele jeito. O dinheiro, eu falo que o dinheiro, ele. Era a melhor taxa, né? Era o que mais as pessoas procuravam, mas deu Eu acho que ainda vai ser. Né? Porque é quase impossível bater a caixa. bater a caixa. Na questão do financiamento. O governo tá segurando, né? Estatal. Já solta. Mas no leilão, Brau, falando dessas questões que a gente remete à crise, né? A gente vê que a economia tá meio lateral, né? Vai, não vai, parece que vai, parece que não vai. Cada um solta uma notícia. Aham. No mundo dos leilões, a gente fala que quando a gente está numa crise, aumenta a oportunidade. Então, aumenta Tem mais imóvel. vai ter muito mais imóvel. E quando você está preparado para a crise, é onde você consegue ter os melhores investimentos. Crescer o patrimônio. Exato. Então, para o leiloeiro, né, e para quem trabalha com leilão, a crise é uma oportunidade. E quando você faz o ciclo, né, porque é cíclico, a gente estava falando Isso isso que a antes. gente tava falando. É isso, é dinheiro, é número, né? É número. Porque o mercado imobiliário é cíclico. Então você tem a bolha, aí volta, tal, aí depois ele aquece de novo. Então, quando tem a crise e o leilão ele vai tendo mais, sobe a oportunidade. Lá na frente, quando você comprou aqui embaixo e a economia melhorou, você vai ter
pessoas para comprar o imóvel que você comprou pela metade do preço. Uhum. E com a valorização do tempo, que o imóvel, que imóvel que desvaloriza? Verdade, você comprou eles atualizado, quando você compra já automaticamente se atualiza. Exatamente. Como que pode, né? É bom. É uma baita É oportunidade. bom, é bom. Você acredita que Eu sou eu ainda não comprei coisa de leilão? Mas vai Ainda. comprar. Ainda mais vou. Vai comprar. Porque assim, ó, você falou de crise. Eu entrei no ramo imobiliário Sim. na pandemia. Na pandemia. Por quê? Eu tinha 3 barbearias, vi que tava numa crise ali, num teto, Aham. lojas fechadas. Eu falei, cara, e agora? O que que eu vou fazer? E agora? Um monte de barbeiro, tinha 24 colaboradores, Um filho desafio grande, pequeno, né? esposa. Falei, cara, e agora? Olhei para um lado, olhei para o outro, falei, Deus me dá uma resposta. Comecei a conversar com ele e tal. Aí comecei a pesquisar na internet, Meios ali pra. meios, o ramo imobiliário. Quando eu olhei o ramo imobiliário crescendo em acidente, falei, é pra cá que o mercado tá Deu um indo. boom, né? Meu amigo, conversei com um cliente meu, que era dono de imobiliária, me passou como que funcionava tudo. Fiz o Cresce, fiz da minha esposa. Cara, acredite você ou não, no mesmo ano ali a gente Já estourou de vender. devia ter feito antes, Porque né? eu falo, não, e o engraçado, né, que antes da gente ser, minha esposa era cobradora Aham. e eu sempre barbeiro. E teve um tempo lá atrás que ela cobrando um cliente, o cliente pegou, ele tinha um lançamento de chácara, e ele falou, ó, vou pegar essa chácara, vou passar pro seu nome Uhum. e você vende. A chácara valia tipo 150 mil. Aham. Ele falou, queima ela. Vendeu. Aí, tipo, vende por 50. Aí a minha esposa, e o que eu vender a mais, aí é seu. Aí a gente vendeu pra você ver como é que é. Taxa de performance. Em uma semana a gente vendeu aquela chácara por 80 mil. Sim. Então a gente já ganhou ali 30 mil. Mas nem naquele momento veio o despertar De de trabalhar ser com imóveis. corretor. Como que é, né? Eu, Teve que vir a dificuldade pra me enxergar. Brau, eu acho, eu admiro muito o corretor, porque a classe dos corretores, eles têm uma garra, uma determinação muito grande. Se não tiver, E não eu vai. já vi, quando eu era criança, eu acompanhei, muitas pessoas foram corretores, pessoas que eu conheço, pais de amigos que quebraram, que faliram, tinha uma empresa grande, e você vai olhar hoje, são corretores muito bem-sucedidos. É isso. Na área de galpões, assim, são pessoas bem-sucedidas. E eu olho, eu falo, a corretagem, ela te traz a possibilidade de ganho, É cara, verdade. de independência financeira. É um negócio louco, é um negócio louco. Você tem um... Não é fácil. Não, lógico que não. É igual você Nem tem falou. leiloeiro. Não tem magia, não tem mágica. É, Não tem mágica, né? pra ser leiloeiro, como é que é? Cara, como é que funciona? O Tem registro. que ser advogado? Não precisa, não precisa. Você tem leiloeiro de joia, de arte, você tem leiloeiro de gado, Tudo. né, que é o leiloeiro rural. O que acontece? Existem alguns requisitos. Eu não vou lembrar todos agora, mas tem que ter uma idade mínima. O principal deles não pode ser sócio de nenhum, não pode ter atividade de comércio, né? Então eu não posso ser seu sócio, por exemplo, numa barbearia, apesar de querer ser seu sócio, eu não poderia. Mas tem alguns requisitos. Não precisa nenhum que fale assim, olha, um requisito muito difícil, que não. Você entra na junta comercial, cada estado do Brasil que eu quiser trabalhar, eu tenho que ter uma inscrição, assim como o Cresce também. Ah, um número, você vai ter um Ex- número ali. Tem um valor que você tem que recolher, Uhum. que é como se fosse uma calção. Hoje já existe a possibilidade de você usar alguns seguros de garantia. Muitas seguradoras fazem esse tipo de seguro, porque os valores são altos, né? Uhum. Antigamente a gente tinha que. Em tese, eu até acho que é uma reserva de mercado, né? Antigamente era muito fechado o mundo dos leilões Certo. para os leiloeiros. Então tinham poucos leiloeiros em São Paulo. Meu amigo, depois da internet, cara, não tem como segurar. Virou um boom, explodiu isso aí. Depois da pandemia, muito. Então tem muito leiloeiro novo. Mas tem muito leiloeiro que não sabe trabalhar. Eu venho de uma escola, porque eu trabalhei no leiloeiro, eu tenho uma experiência. Não adianta, eu conversei com alguns leiloeiros, que o cara, sei lá, um caso prático, ele não é mais leiloeiro, inclusive ele pediu abaixo, ele trabalhava no ramo de ônibus.
e virou leiloeiro. Eu queria, falei, cara, você precisa fazer leilão de ônibus, é o que você sabe fazer. E tem mercado pra E isso. ele fez. Não, acabou que ele desistiu. Ele baixou, ele deu baixa na junta. Mas assim, você tem que ter experiência, né? Pra trabalhar. Olha, igual o corretor que é novo. Eu, Ele vai ter que correr. eu acredito que o quê? O que que ajuda muito um corretor de imóvel, mano? Primeiramente, conhecimento. Vai vender pela internet, vai fazer anúncio, isso aí já é básico. Sim, sim. Para um corretor hoje entrar no mercado, aprender a fazer anúncio, essas coisas, é básico. É o beabá, né? É o beabá. O que vai te fazer realmente as pessoas confiarem, porque o que vende é o quê? O relacionamento. Sim. Então, o que vai fazer elas comprar e confiar em você é o dia a dia ele ver você e te conhecer. Um exemplo. Por que que eu entendo que quando eu virei corretor mesmo na pandemia, os meus negócios e o da minha esposa foram rápidos as vendas? Porque a gente já tinha barbearia lá. Sim. Então a rede de contato que a gente tinha Era grande, né? era grande. Então, assim, os imóveis vinham para nós, os clientes estavam na barbearia. Aí quando eu via na internet, ah, não, é o Brau, eu conheço, é o Brau. Todo Então, mundo assim, já. parece figurinha marcada. É um ecossistema, você já tinha um ecossistema ali já, né? Exato. E quando eu vim para Alphaville, cara, eu já não mexia com barbearia mais. Fiquei 3 anos só com imóvel. Ah, não sabia disso. Eu vendi todas as lojas que eu tinha e foquei no imóvel. Na imobiliária. Aí comecei a construir para vender, entendeu? Que é outra coisa muito legal. Muito que alavanca Mercado, demais. o mercado imobiliário ele tem Cara, diversas formas de ganhar. eu acho engraçado quando eu virei corretor mesmo, que eu tomei atitude. Eu falei, agora eu vou vender a última barbearia que eu tinha, que era a de Lucas do Rio Verde, né? Que foi a primeira. Tinha 10 cadeiras, bem consolidada. Fluxo ali de 1.000 clientes mês. Bom. Muito fluxo, muito bom. E equipe redondinha, mas eu comecei a vender imóvel. Olha como que foi. Quando eu já era corretor, mas eu não estava, só minha esposa estava trabalhando. Falando ali, né? Aí eu peguei e despertei a vontade. Aí o que que eu fiz? Cara, quando eu virei barbeiro, o que que eu fiz? Eu olhei lá para trás. Eu falei, cara, eu procurei estudar, conhecer as estratégias dos negócios. Então, a primeira coisa que eu fiz foi o quê? Viajei para Goiânia, fiz um curso, uma mentoria de R$ 10.000, Legal. como se vestir, como conversar, como fazer anúncios. Eu toda essa parte de marketing eu fui atrás. Tem que se Paguei especializar. caro. Oh. Caro não, barato, porque uma comissão que você vê, né? Já paga já. Já, entendeu? Então falando sobre isso é barato, Sim. né? Mas se a gente for olhar por valor, por preço, hoje em dia foi um valor bem alto. Mas voltei, primeiro trabalho que eu fiz uma venda. Primeira venda que eu fiz, tá? Minha esposa já tinha feito. A primeira venda que eu fiz, 50 parão, veio um carro. Não é, meu irmão. Que legal. Oxi, primeira venda veio um carro. Eu falei, não, meu irmão, eu amo barbearia, pessoal, desculpa, mas vocês têm que entender, tá? Não olha por esse lado. Foi uma passagem. Hoje eu tenho o meu negócio novamente e tudo é bênção. Mas eu falei assim, essa palavra tem que ser do jeito que eu falei. E a barbearia faz parte do ecossistema. Lógico. Ela te inseriu de novo. Mas na hora eu falei, rapaz, eu vou passando um mês aí, segurando um mijo e tal, vontade de ir no banheiro para ganhar tanto. E aqui eu ganhei num pan. Numa venda ali. Uma venda. Eu falei, foi muito rápido, foi muito assim. Aí a minha chave virou. Aí foi na hora que eu falei, cara, eu vou focar um tempo nesse trem aqui. Se a barbearia vai voltar para mim lá na frente, Deus abençoe, Deus me guie. De novo, né? Não sei como é que vai ser, senhor, mas agora eu tenho que focar aqui, senhor, porque eu entendi a mensagem. Eu entendi. E você acredita que eu já tinha até o comprador da barbearia na cabeça? E já vendeu. Deus colocou, já vendi rápido ali, dentro de um mês ali, sem postar nada, barbearia. Aí foquei. Aí eu falei, nossa, já ganhei 50, agora eu quero ganhar 100. Né? Como que é as coisas, né? E eu lembro que eu tava fazendo o meu primeiro 100 mil que eu fiz uma comissão, foi 2 apartamentos que eu vendi um pro pai e um pro filho.
Ai, que legal. Já Um pai foi pro filho. família. E era cliente da onde? A barbearia, lógico. Mas eu tinha mais barbearia? Não. Não. Mas era cliente da Sim, barbearia. é a confiança, porque. E outra, Brau. Se você não fizesse um bom trabalho na barbearia, Ninguém ia você comprar. não iam ter a confiança, porque a gente vende é confiança. É o que eu falei. Então, assim, se você faz um trabalho meia boca ali na barbearia, tá de qualquer jeito, você tá interessado ali em cortar o cabelo, assim, eu sou cliente, né, Aham. de vocês. Eu vejo que é mais do que isso. Não é isso? Que bom que você veio. Olha aí, ó, prova viva. Todo mundo que sentou aqui é seu cliente. É verdade. É seu. É aqui. E a É gente isso faz mesmo. amigo, e é assim que funciona, né? Então, essas coisas que você me contou, e o que eu acredito, é reflexo do seu dia a dia ali, Dia a dia. da sua entrega, né? Exato. Aí nessa negociação, ó como que é forte. Eu vejo que as pessoas às vezes perdem muito o negócio porque foca muito no dinheiro. Sim. Você tá fazendo, lógico que o dinheiro vai vir. Você quer ganhar dinheiro, você não tá fazendo de graça. Mas às vezes, quando eu falo focar no dinheiro, é o quê? Um exemplo. Nessa negociação, minha comissão dava 150 mil. Aham. 150 mil. Só que no meio do caminho, tinha uns juros que um puxa, porque era plano safra, aí um puxa para um lado, aí eu tinha que organizar para não pagar tanto, eu sabia quanto que até onde o meu cliente pagaria. Aham. E eu falei, cara, eu sei que esse negócio vai vir para mim, essa bola no final. E eu consegui puxar para baixo, aquele juro. E daí meu cliente tá aqui, pô, assinou. No final a consultora chamou quem? Corretor. Tá, e aí? A gente chegou, a negociação foi boa, tal, Aham. fechou. E como que vai ficar a parte da comissão? Um tem que ajudar o outro. Sim, lógico. Eu falei, lógico, eu já sabia que isso ia acontecer. Eu não tô aqui só pelo dinheiro. Aqui tá tendo sonhos do pai, do filho. Sim, exato. Vocês estão criando um produto para que eles sejam felizes nesse local e um ajuda o outro. Agora vamos chegar no nosso meio. E ali foi o meu primeiro 100K. Mas o que que eu pensei? Eu falei, cara, hoje eu tô sem nada. Eu não tenho esse dinheiro, Uhum. mas eu tô tendo o poder de ter ele. Exato, exato. Agora a decisão era minha. Se eu brigava por aquilo que eu queria, que era o muito demais, Sim. ou se eu aceitava. E às vezes até brinco, às vezes com algumas pessoas que eu conheço, assim, a satisfação, ela não tá no dinheiro que você ganhou. É lógico que é ótimo, você ganhou, você vai conseguir fazer suas coisas. Aham. Mas a satisfação em concretizar o negócio e você trazer Muito duas pessoas melhor. aqui, o dinheiro é maravilhoso, né? Não se discute. Não se discute. Só que essa concretização pessoal, profissional, que Meu que amigo. você viu que deu Eu- certo, eu- é uma coisa que você eu apostou. rompi. Exato, exato. Eu rompi. Depois daquilo ali, meu amigo, teve um final de ano. Acredite você ou não. Depois que eu rompi, você sabe, quando você rompe, Exato. eu lembro que eu peguei dezembro e janeiro e o início de fevereiro. Fiquei 400 barão de comissão. Dentro de 2 meses e pouquinho. Vendendo. Enquanto o povo tava de férias, viajando ali e tal, eu tô meu anúncio. Eu tava tão na gasolina, meu irmão, na adrenalina ali, De buscar. que, cara, fechou uma, fechou outra, fechou outra, fechou outra. Lógico, Deus tá em tudo nos nossos negócios. Mas ele fala, faça a sua parte que eu te ajudarei. Mas não é à toa, né? Você Não é à toa. correu atrás. E daí, Só vê a pinga que a gente. e daí foi quando eu comecei a construir. Legal. Por quê? Porque eu e minha esposa, nós caímos pra cima e falamos, cara, aí hoje nós estamos em Alphaville, nós chegamos, né, passando essa parte, aí eu falei, cara, mas ninguém me conhece. Eu vou ser mais um aqui. Sim. O que que tá acontecendo assim? E agora, assim? Aí Deus falou, chegou a hora de você ter sua barbearia novamente. Não, e é muito legal que você encurtou o tempo. Se você não tivesse, você ia ficar anos ali pra pegar aquele tracionar. Time e tal, mano. Acredite se ou não, desde quando a gente chegou aqui, a gente faz negócio, mano. Não, eu sei. Aluga, vende na planta. Ah, cara, nós. E vai vender leilão, né, bro? E agora, por isso que Exato. você vê até aqui, eu tirei todas as. Eu queria até falar, porque muitos corretores não. Porque assim, o leiloeiro, ele tá meio que atrás da mesa, sabe? Igual eu te falei, eu não posso privilegiar ninguém e tal.
Mas o corretor. E quem tem o cliente na mão é o corretor, É cara. o corretor. O cliente do imóvel tá na imobiliária, tá com o corretor. É isso mesmo. E os corretores não trabalham leilão. E eu quero, hein? Hoje em dia até tem. Quero não, vou. Assim, importante, bro. Dá pra ganhar dinheiro. Você pode cobrar uma comissão pelo seu trabalho de assessoramento do cliente. Muitos corretores cobram isso. E você pode também fazer parceria com o leiloeiro. Então, muitas vezes, muitos leiloeiros, eu já fiz também, você tem o cliente, traz aqui, a gente arrematando, tá tudo certo. Então, é uma forma também de capitalizar para o corretor de imóveis. E Lógico. trazer não só o imóvel, que é o sonho, a conquista, mas também uma forma de investimento para O cliente, o né? cliente. Hoje todo mundo tá querendo ganhar dinheiro, né, meu irmão? Sim. Não adianta. Cara, mas eu sem dúvida quero entrar mais pra dentro aí dessa parte de leilão, entendeu? Já pode contar comigo. Já. Pode contar, né? Oh, com certeza. Ô, rapaz, deixa eu te falar. Diga. E sobre, eu não sei se você vai se incomodar, mas como que funciona? Porque tem muitos corretores que vão ver a parte de comissão que os leiloeiros, eu não sei como é que paga, por corretores, né? Porque tem muitos corretores que me seguem, vai que eles querem entrar em contato, já sabe. Brown, a fração. depende, por exemplo, comigo depende muito do caso que a gente está tratando. Por exemplo, e aí falando abertamente, a gente tem, quando as comissões são maiores, a gente consegue dividir mais. Certo. Quando a comissão é menor, porque o leiloeiro ele tem um custo operacional grande. Então não é taxado. Não é taxado, vai de negócio para negócio. Pelo menos a forma que eu trabalho é assim. Então, assim, de forma bem aberta, eu falo, Brau, isso aqui, cara, a comissão é pequena, não dá pra gente trabalhar uma margem grande. Certo. Agora, vamos falar de uma comissão de 1 milhão, aí muda, né? A fatia do bolo é maior, dá pra todo mundo comer bem, ficar satisfeito, né? Então, aí o corretor ele tem que fazer isso. Eu acho que é uma forma dele... Então não é tipo 5%, 10%, não é sobre isso. Não. Porque normalmente, um exemplo, corretor é 6%, 6%. Sim, a comissão do leiloeiro ela é de 5%. 5%. 5%. Do leiloeiro. Do leiloeiro. Então, dentro sim, do valor do arremate. Então, 5%. Se for algo interessante, a gente faz uma parceria, não tem problema nenhum. Certo. Agora, você como corretor também, você pode cobrar do seu cliente uma comissão pelo trabalho Pode? Pode, não tem empecilho nenhum. Então, tem muitas pessoas, e aí eu tenho até alguns advogados que fazem parcerias com corretores. Não é a maioria, como eu falei, não chega nem a 2% isso aí. Mas aí o advogado tem a parte jurídica, porque, Brau, eu não tenho todas as oportunidades na minha mão. Lógico. E oportunidade, cara, tava bom. Tava ótimo, né? Tava maravilhoso. A gente tava fazendo podcast agora em Bahamas. No jardim particular. No jardim para Londres. Glória. Mas, então assim, oportunidade é oportunidade. Se tiver com outro leiloeiro, você não pode perder. Tem que fazer. Às vezes eu tenho um amigo que fala, pô, eu queria participar de leilão, mas eu queria comprar com você. Eu te conheço, confio em você. Falei, cara, se o que eu tenho não faz sentido para você em preço, localização, porque tem vezes que a localização, não quero. Pô, em Barueri eu não conheço, sou de Santo André, não conheço nada. Tem que ser aqui. Se eu não tenho, pô, vai esperar? Já vai no outro leiloeiro. O importante é gastar o dinheiro no leilão. É isso. É fazer o dinheiro acontecer, girar, né? É Compra lá, faz o dinheiro, tem o lucro, depois você volta aqui para comprar mais caro comigo. É igual o cliente, né? Ele às vezes ele tá perdido, né? Normalmente quem quer comprar uma casa, ele tem um sonho, Sim. Ele tem um desejo, ou muitas vezes a mulher tá em cima para ele comprar, né? Sim. 3 motivos para comprar uma casa. A família aumentou. Mas os mais fortes. A mulher tá em cima porque quer a casa dela, ou vendeu uma lá no passado, alguma coisa, para alavancar a vida do marido. Eu falo porque isso aconteceu comigo. Não, Minha esposa chegou a vender a casa para alavancar os nossos negócios. Eu também tenho uma contribuição da minha esposa gigantesca na minha carreira profissional, pessoal. Então, assim... É o casal. Muitas vezes é a mulher que quer comprar, e o corretor ele tem que ser o analista. Sim. Ele tem que analisar os detalhes. Tá, peraí. Quem que realmente quer comprar? É ela ou ele?
Qual que é o motivo da compra? O que que é isso? Tá, e localização? Então, tudo isso você tem que ser analítico para na hora que você começar a mostrar, eu sempre separo 3, 4, 5 imóveis, 3, no Sim, máximo 5. Separo todas as evidências das perguntas que eu fiz para eles. Na primeira eu já vou sentindo se a segunda vai fazer sentido. entendi. Na segunda eu já sei qual que vai ser a terceira, se vai ser a No primeira. final, você nem tem casos que você tira da lista porque você entendeu que não era da. No final eu já nem mostro, tem umas que eu já tiro. Não, aquela lá já não vai fazer sentido para você. Então assim, aí tem gente que fala, não, mas eu quero ver. Eu falei, mas não vai. Aí o cara vai lá, às vezes leva, aí ele fala, realmente não tem nada a ver comigo. Exato. Então ele vê que você já tá pegando o filho dele, entendeu? Então assim, eu já fechei muita venda por causa desse análise de eu entender quem que tá falando mais, se é a mulher ou se é o homem. Uhum. E tem corretor, muitas pessoas que não conseguem vender, não é porque não tem um cliente certo. Sim. Tá com o cliente certo, mas não tá estudando ele certo para entregar o certo para ele. Porque às vezes o cliente, o comprador, ele tá com vários corretores ao mesmo tempo, Sim. mas alguns só não acertou, ou a casa ou a negociação. Porque tem que juntar tudo. Tem. Não adianta, se faltar um palito, ele não compra. Eu tava com um leilão uma vez de uma casa que é numa rua bem famosa. Sabe a casa do banqueiro do. Esqueci o nome dele. Do Banco Santos? Sei. Famosa essa casa, né? Tinha obra de arte, 100 Uhum. milhões de reais. Depois compraram por bem menos. Eu tinha uma casa bem ali. E ali é um bairro, né, de classe alta, né, altíssima, banqueiros, né, o Banco Santos e tal. E aí teve uma pessoa que veio do Nordeste e um intermediador, um parceiro meu, falou, olha, tô com esse cliente, ele quer um imóvel em São Paulo. Eu falei, pô, o cara tinha bastante posse. Falei, olha, a casa é na rua dos banqueiros, pô, né? A- Alto padrão no Jockey, maravilhoso, a vista do Jockey. É fantástica a casa. Sei lá, devia ter uns 20 quartos, um negócio fantástico. No final, quem não gostou foi a esposa. Olha aí. Eles estão aqui na família hoje. Então, assim, mas assim, é isso que você falou. Nesse caso era um leilão, tal. Já não Mas teve tanto tempo específico, né? exato, mas o intermediador ali, ele não conseguiu também ler a esposa. Aí. Aí o cara acaba, mas a esposa do cara que é chata. Não, cara, você que É, não leu o que ela queria. E ela foi lá e comprou com outro corretor, um imóvel aqui em Alphaville. olha aí. Então, assim, é culpa de quem? É da esposa que era chata ou do cara que não soube Viu? ler? Exato. Olha o que que ele professou da própria boca. Quem ia abençoar a vida dele, ele chamou de chata, né? Exato. Você tá E foi entendendo? bem isso mesmo. Você tá entendendo a leitura que ele teve? Exato. Ele não teve uma leitura, ele não deu ouvido pra ela, ele focou no homem. Ele pensou, vou cativar ela, né? O que eu vou. Se cativar ela, ele não ia ver ela como chata. Exato. Minha família, eu vou falar com o Brau aqui pra ver se tem uma casa lá. É Não, desse jeito. e ele não fez dessa forma. Ó, esses dias eu aluguei uma casa, semana passada. Lá atrás eu tentei alugar uma casa pra ele, não deu certo. Por os motivos, a cliente não aceitou e tal, não deu certo. E era 20 mil a Aham. casa, lá atrás. Semana passada eu tava com ele ali numa reunião e tal, ele falou, Brau, eu decidi que eu não vou comprar casa agora, eu quero alugar uma casa hoje. Na mesma hora assim, ó. Eu falei, eita, tá, mas e aí? Quer mobiliada, sem mobília? Nem perguntei valor. Eu já conheço o cliente. Sim, lógico. Aí ele falou, quero todo mobiliado, se não puder levar nada de casa, só Uma roupa. roupa nova. Eu quero. Eu falei, cara, eu tenho uma casa perfeita pra você. Mandei uma mensagem pra minha mulher, tá disponível? Tá disponível. Vê se consegue marcar hoje, na mesma hora. Tipo, isso era Sim, 5 horas. não pode perder o Eu cliente. falei, ele falou o quê? Hoje, né? Aí eu falei, ó, eu tenho essa casa aqui em tal lugar, 35 mil pra conta. Vamos lá olhar, vamos lá olhar. Acredito você ou não. Ele não mostrei foto pra ele. Falei, você acredita na minha. Se eu tô com você, Brau? Eu acredito. Eu Exato. falei, eu já sabia tudo como que era o meu cliente. Qual que é o final? Fechou o negócio. Confiança. Na mesma hora, levamos lá, olhamos a casa, o dono tava lá, o dono que mostrou a casa junto com nós. Aí eu falei, tá, gostou e agora? Vamos fazer proposta, vamos fechar. Sim. Saímos de lá com as mãos dadas, o negócio fechou, tá morando na casa. Então, assim, tudo isso aqui que a gente Sim, conversou, lógico. se não tiver, não vai.
Na base não vai. Porque querendo ou não, 35 mil pagar no aluguel Não, é dinheiro. é. Aqui pra Alphaville já é normal. Não, já tá. Tá o básico, né? Aqui já é o básico. Como que muda, Mas é né? alto, né? É um valor alto É ali. que assim, no Mato Grosso o aluguel não é, eu acredito que lá é 5, 10 mil, eu acredito, no máximo. É, mas No máximo, o trem mais top lá, eu 10K. tava no sul de Minas esse Umas- feriado E olha que lá é bom. tava no feriado e eu falava assim, não, quanto que custa o aluguel dessa casa aqui pra um parente nosso? Ah, o aluguel, 2 mil. Foi, 2 mil? Era 2 mil, não aluga um apartamento. Cara, a casa tinha só o terreno, 800 metros, Que é, na né? praça, assim, a melhor localização, porque a cidade era pequena. Eu, Falei, cara, eu vou mudar pra cá, eu vou viver de... Né? Eu alugo minha casa aqui e vivo ainda de sol, mas só com aluguel. Não é, preciso nem trabalhar. exato. Eu falei, nossa, é incrível, incrível, incrível. Você tem Mas é o poder que o localidades. lugar tem, né? Exato. O poder que o lugar tem. Você entendeu? Eu nunca mexi com aluguel. Eu E só trabalhava com venda. sim, Só que o lugar me moldou. Por quê? Eu falei, cara, quando eu vi lá aluguel, 15, 20, 30, 50, 100, aqui a gente fala aluguel de 100 mil. e a remuneração é boa, né? Aí eu falo, não, é o preço de eu vender uma casa de 600 mil, 700 mil, 800 É, mil lá. exato. Você tá entendendo? Então, assim, e aqui eu ganho um aluguel. Eu falei, mano, é muita loucura. É muita Exato. loucura, não tem como ficar fora dessa fatia. É bem pensado, é Entendeu? bem jogado. Pessoal, também eu não poderia deixar de aproveitar e falar, né? Galera, Abral Imóveis está com lançamento de chalé em breve, tá? Em breve, em Mariporã, se chama Vila Chalé. Lá a gente vai trabalhar com cotas de multipropriedade, pessoal. Galera, você não está entendendo. Vai ser bom para investimento. E se você não está no lugar, você não está curtindo, não está lá no seu lazer, você pode estar alugando no Airbnb. Legal. Que Sabia disso? não sabia não, Brau. Sem falar que na aquisição você vai dividir, né? Todos os gastos. Sim, Porque é multipropriedade com os outros cotistas. o que você falou de ser Mariporã, que a multipropriedade no Brasil, ela é longe dos centros urbanos. Então Certo. ela é no Nordeste, ela é no Sul. Aqui quem está em São Paulo, no Barueri, vai poder utilizar da multipropriedade. Mariporã é aqui do lado, cara. Vai Não, passar o final de semana, vai curtir Rio. bacana. Vai ter Rio, Ó, não, a represa. Cara, sem falar nas represas lá ao redor, vários restaurantes. Nesse nosso condomínio, vai ser um condomínio aham, fechado, privativo, exclusivo, Coelho e Ponto. legal. 2 restaurantes de gastronomia. Um na parte do deck ali, próximo ali Tem da uma vista. represa ali, né? Vai ter um deckzinho Ah, é com uma próximo da vista. represa. Vai ter um restaurante ali que vai ser utilizado na parte do dia. E vai ter um que fica num morro lá em cima, que você Legal. vai ver toda a represa lá de cima. Academia, Tô beach precisando. tênis, beach tênis e marina. Ah, Marina, Você legal. vai ter, eu vou ficar levando jet ski e trazendo, não. Lá vai ter a marina para você guardar seu jet ski lá, meu amigo, com a sua patroa. Bacana. Meu irmão, então assim, você que pensa em ter um lazer exclusivo, uma experiência incrível, se prepare para conhecer o Vila Chalé Mariporã. Fábio, estamos chegando ao fim. Muito Eu que obrigado agradeço, Brau. Obrigado pela mesmo. sua vinda aqui, meu irmão. Foi muito bom, muita coisa eu aprendi. E Tenho certeza que nós vamos fazer muito negócio juntos. vamos, com certeza. Deus abençoando. E, meu irmão, eu quero que você deixe uma palavra pro pessoal aí que tá fora, que queira entender um pouco mais sobre leilão, sobre esse mercado aí que vem crescendo cada vez mais no Brasil. Como dar um passo para eles aí. Olha, o que eu acho importante, Brau, quem não tem noção, porque assim, hoje tem uma moda de venda de curso, né? Então tem muitas pessoas vendendo curso. Existem pessoas, bons profissionais vendendo curso, mas tem aquele cara que só quer o dinheiro do curso. Uhum. É o arrematante de palco. Porque quem compra no leilão é arrematante. É o cara que arremata no palco. Ele não mostra nada que ele fez. Então procure pessoas, bons profissionais, bons cursos. Eu estou sempre à disposição para falar na minha rede social, no meu WhatsApp, no telefone do escritório. Meu site lá é apsileilões.com.br. Leilões. Assim, tenha informação e segurança para fazer. Porque às vezes
Quem tem muita grana, não impacta muito. Mas quando a gente tá falando de um cara que ouviu uma promessa, vamos ganhar dinheiro, você vai faturar em 2 anos 1 milhão no leilão. E o cara tem um pouco de dinheiro, que ele tem um trabalho, né? Ele tem o trabalho dele, guarda um pouco de dinheiro, vai botar o dinheiro no leilão, ele tem que estar seguro. É verdade. Para que ele não perca, não tenha uma perda, para que ele não inviabilize o negócio dele. Então, é conhecimento, buscar boas pessoas. Tem muita gente boa, várias pessoas que dão aula de leilão, tem conteúdo na internet, no Instagram, no YouTube. Tem os leiloeiros, converse com os leiloeiros, procure um advogado se for arrematar e não tá seguro. E, Brau, os maiores arrematantes que eu já conheci alguns. O leilão ele me proporcionou algumas coisas de sentar na mesa de pessoas assim grandes. Uhum. Quem que eu nunca imaginei. Isso. Eu nem sabia quem era. Depois que me contaram. Assim, eu fiquei até em choque. Eu falei, não, tá brincando. E assim, esse cara, ele não comprou, ele nem leu o edital. Ele queria oportunidade. Ele tinha uma assessoria para fazer o que ele queria. Então, assim, vá com calma, lê o edital do leilão, liga pro leiloeiro, tem muita oportunidade, ganha na compra, não se emociona. E o leilão é fantástico para todo mundo. E o leilão ele tem uma função social incrível. O pessoal às vezes fala, mas imóvel de leilão, da energia. Cara, o leilão, ele é um método de venda. Ele resolve questões que não estão resolvidas. É isso mesmo. Então, às vezes, você tem uma mãe solteira, o pai nunca pagou a pensão, o imóvel tá lá, problema. Para restituir a renda dessa família, dessa mãe e desse filho. O leilão é maravilhoso nesse caso. Porque ele tá fazendo justiça. As pessoas só querem olhar pro lado negativo. Exato. As pessoas, você tem leilões de bens do crime, tem assim. Então o leilão ele te dá a possibilidade de ter a disputa, pagar a dívida toda da pessoa, ainda sobrar algum dinheiro. Quanta gente não empurra com a barriga, né? Não vai acontecer nada, não vai acontecer nada, chega lá. Dívida é assim, cara, se você não mata no começo, o negócio é um foguete. E é rápido. Exato. Então tem que tomar cuidado. Mas é isso, Brau. Obrigado de novo. Espero que eu tenha sido bom ouvinte aqui. Também possa ter falado coisas boas para todo mundo, para você também. E você já é um parceiro, já todo mundo aqui da barbearia, todo mundo. E esse visual novo aí, tá gostando? Vamos fazer o merchan, né, meu? Pessoal, vem pra cá. Eu achei o Brau aqui. Foi um amigo falou, você tem que fazer o visagismo. Eu fiquei olhando, né? Porque tava na moda aquela como é que o pessoal puxa? Puxa. Mato Grosso, ele, né? É, amigo nosso. Eu falei, cara, eu preciso realmente, que eu queria passar mais autoridade, né? Ter uma pessoa, e a gente sabe, né, que é a primeira impressão que fica. É a que fica. Então, você tem que ser bom profissionalmente, pode ser o papa do negócio. Mas se aparentemente não, Exato. já perde ponto também. Essa é a sociedade que a gente vive. Então, às vezes o cara nem vai te ouvir só porque ele não gostou da sua exato. Você chega bem vestido, chega com o visual aciado, limpo, né? Com bem feita a barba, o cabelo. E entendendo a imagem que você está passando. Isso. E o Augusto me ensinou tudo aí. E ele falou que vai postar minha foto do antes. Eu falei hoje. Eu vi vai, falei, não, vai sair anúncio aí do Fábio. Vai sair. E aí Tu nem acreditou? Não, cara. Eu não me via mais aquele cara. Olha só. Hoje, né? E assim, hoje eu tive uma produção aqui, né? Mas em casa, quando eu penteio e tal, não vai ficar dessa forma. Mas já eu já não me vejo como eu era antes. Olha que forte. E a esposa? Ela tá feliz. Tá feliz. E com ciúme, tá ligado? Essa é a parte boa, cara, Fábio. É igual eu falo. Vai ter uns dias que eu vou trazer também clientes aqui, pessoas. Por isso que eu tô pedindo para você falar sobre o que você sentiu no visagismo, né? Na sua vida, o impacto, entendeu? Porque assim, o visagismo ele não é só o corte, uma barba. Ele é de dentro para fora. Sim. É algo que você tá fazendo uma transição ou uma mudança para se posicionar em algo na sua vida. E era o que eu buscava. Olha aí. Que eu queria mesmo me posicionar. Porque muita gente olhava para mim, um leiloeiro lá, um menino, tá, né? Não que eu seja menino, né? Estou velho já, mas assim,
você passar uma seriedade, me dá mais até autoconfiança para conversar com as pessoas. Vou no evento, então eu encaro a pessoa, eu tô me sentindo mais poderoso. É isso. Então, isso eu senti essa diferença, cara. Tente inocente. Gente, é um investimento tão bom quanto o leilão. Coisa boa. Fica a dica aí, pessoal. Você que quer se posicionar, quer fazer uma transição de vida, venha para Brau Visagismo em Alphaville. Tenho certeza que ele vai mudar a sua vida. Boa, fechou.